Coletar e cultivar sementes é importante quando se trata de construir seu banco de sementes. Mas claro, uma coisa é coletar sementes, e é completamente diferente manter essas sementes viáveis para uso futuro. Claro, há uma maneira certa de manter essas sementes viáveis, mesmo enquanto armazenadas. Este vídeo falará sobre por que é importante para qualquer um que aspire ser um sobrevivente aprender a armazenar suas sementes. Quando o termo armazenamento de sementes é mencionado, como você o define exatamente? Estritamente falando, o termo armazenamento de sementes é explicado como preservar a qualidade inicial da semente até que seja necessária para o plantio. O principal objetivo de alguém que preserva sementes é mantê-las em ótimo estado físico e fisiológico. Ao fazer isso, as sementes são mantidas prontas para brotar quando a necessidade surgir. Relacionada a esta definição, como você armazena suas sementes é um fator enorme para afetar as chances de manter sua viabilidade. É um dado adquirido que quase todas as plantas começam como sementes. Se as sementes não forem viáveis, a vida vegetal simplesmente não será possível. Claro, nem todos que compram sementes pretendem usá-las imediatamente. Algumas pessoas compram sementes mais como parte de um plano de contingência futuro. Sobrevivencialistas como você tendem a usar essas sementes apenas quando realmente precisam. Mas você consegue imaginar o horror de ver suas sementes se recusando a crescer porque perderam a viabilidade, especialmente durante uma situação de vida ou morte? Evitar esse dilema é essencial para aumentar suas chances de sobrevivência. Como tal, o armazenamento de sementes é uma parte muito importante do aprendizado de como se tornar um sobrevivencialista. A ciência de manter uma semente viável pode ser simples e complicada ao mesmo tempo. Claro, para uma semente ser viável em primeiro lugar, ela deve primeiro atingir a maturidade fisiológica. Uma vez que a semente esteja madura o suficiente, ela está pronta para brotar quando a ocasião exigir. Mas é claro que é preciso algo mais para manter uma semente viável após um certo período de tempo. De acordo com os botânicos, a viabilidade das sementes é ditada principalmente pela capacidade de uma semente de resistir à dessecação ou desidratação, mesmo em estado seco. Quando uma semente fica dessecada, ela perde toda a viabilidade e morre. Dito isso, todas as etapas relacionadas ao armazenamento de suas sementes são sobre reter essa quantidade crítica de umidade. Depende principalmente do teor de umidade de uma semente que determina a temperatura e a umidade ideais durante o armazenamento. Para a maioria das sementes que podem ser cultivadas em jardins, a presença de umidade pode dar um golpe letal. No entanto, espécies de plantas aquáticas como o arroz têm sementes que realmente amam a umidade. Quanto às temperaturas, você precisará evitar temperaturas extremas. As sementes podem ser particularmente sensíveis ao calor, especialmente quando armazenadas em condições úmidas. Sementes com menor teor de umidade geralmente possuem melhor resistência e capacidade de sobrevivência em condições quentes e frias. Outra coisa que pode ser considerada um fator durante o armazenamento de sementes são os gases presentes durante o armazenamento. Existem dois gases em particular que afetam a viabilidade geral de uma semente. Eles são o oxigênio e dióxido de carbono. Certificar-se de que o excesso de dióxido de carbono não esteja presente é essencial porque quando esse gás se acumula dentro ou ao redor do grão, lesões se desenvolverão ao longo prazo. Quando as sementes são expostas a grandes quantidades de oxigênio, processos que ativam o desenvolvimento das sementes são iniciados. Quando quebrada desse estado de dormência, a semente deve ser plantada ou simplesmente morrerá. Como tal, a exposição ao oxigênio deve ser mantida no mínimo durante o armazenamento. Outra coisa que pode afetar muito a viabilidade de longo prazo de uma semente é a presença de organismos específicos, sejam micróbios ou insetos. Eles podem alterar muito as chances de as sementes sobreviverem durante o armazenamento. Uma coisa é que alguns desses organismos são parasitas, mas mesmo que não sejam, eles geram alguns subprodutos que podem causar efeitos prejudiciais a qualquer semente. Esses organismos não só podem tirar energia das suas sementes, mas também podem gerar condições que podem ativar a semente de forma intempestiva. Sementes armazenadas em condições úmidas são mais suspeitas desse fenômeno. Basicamente, criar uma estratégia de armazenamento adequada significa levar em conta todas as coisas que podem tornar as sementes inviáveis por qualquer motivo. Você deve garantir o controle climático adequado durante o transporte e o armazenamento. Isso ocorre porque, como dito anteriormente, a temperatura e a umidade têm maneiras de bagunçar a composição fisiológica de uma semente.
Certifique-se de selar as sementes, pois outros organismos podem potencialmente bagunçá-las. A ventilação adequada também pode garantir que o equilíbrio adequado de oxigênio/dióxido de carbono seja alcançado. Por último, mas não menos importante, você precisa entender melhor as características das sementes que possui, pois isso ajudaria a criar os parâmetros necessários para o armazenamento. Relacionado a isso, é um fato que, mesmo em condições ideais, é possível que uma semente ainda seja fértil após um longo tempo de armazenamento. Mas a questão é que, se você espera que essas sementes sejam imortais, então você tem outra coisa chegando. O fato é que, mesmo com condições ideais de armazenamento, uma semente simplesmente não pode durar para sempre. Ela pode durar alguns anos ou mais, dependendo das condições ambientais e da aptidão da semente. Mas é ilusório dizer que essas sementes podem viver para sempre. Como tal, é muito importante que, durante uma situação de sobrevivência, encontrar um lugar para eventualmente plantar suas sementes seja crucial. Aprender a armazenar suas sementes é uma parte importante de ser um sobrevivente. Essa habilidade pode ser extremamente útil porque praticamente garante que você pode confiar em suas sementes quando as coisas ficarem difíceis. É preciso habilidade e diligência para armazenar suas sementes adequadamente, mas a recompensa valerá muito a pena. Utilize técnicas de armazenamento de sementes e você terá sementes prontas para brotar de forma saudável quando for preciso. E lembre-se, esteja sempre preparado.